Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Minoria Quem, que nasceu para discutir e dar voz a uma grande diversidade que busca ser vista, ouvida e atendida em seus direitos. Nessa terceira edição, vamos discutir sobre questões como racismo, a presença da mulher negra em uma sociedade ainda discriminadora e também sobre a cultura negra expressa em manifestações tipicamente urbanas, como o hip hop. E para nos ajudar nessa conversa, convidamos a professora do curso de Ciências Sociais da Univasf, Paula Gaurão, a diretora das questões raciais da União dos Estudantes de Pernambuco, Flávia Silva, e também Eurico Pertino, representante do movimento hip hop Norte BA Crew. E para mediar essa conversa, a socióloga e professora da Univasf, Luciana Dutini. Tenham todos um ótimo debate. Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Minoria Quem, um projeto de extensão que visa discutir a visibilidade e a participação de diversos grupos da sociedade brasileira em espaços de cidadania. É um projeto de extensão que tem uma parceria com a TV Caatinga e com a com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Univasf. Esse é o nosso terceiro debate e seu tema é racismo, gênero e cultura. Então, para discutir hoje, nós convidamos Flávia Silva, que é diretora de questões raciais da União dos Estudantes de Pernambuco, a Euri, do movimento Hip Hop Norte Bahia Crew, e Paula Gaurão, professora e pesquisadora do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf. Então, daremos início ao nosso debate, passando a palavra à Flávia. Bom dia a todos e todas. Começar me apresentando, né? Eu sou Flávia, eu sou estudante de medicina aqui da Univasf e hoje estou na diretoria de combate ao racismo da União dos Estudantes de Pernambuco, Cândido Pinto. A ideia da fala é um pouco trazer o debate da questão racial dentro do sistema educacional do nosso país, né? Focando no ensino superior, nas universidades. Acho que é preciso a gente começar essa história, né, tendo como central de que, historicamente, para a nossa população foi negado o direito à educação. Né? A gente sabe que, no início da nossa história, né, não existiam faculdades ou universidades aqui, então os filhos da elite brasileira iam estudar na Europa, e só após 1808, com a vinda da família real, é que começam a surgir as primeiras faculdades, e o perfil de quem ocupa essas vagas, de quem ocupa o espaço das faculdades, não é outro, né? São os filhos da elite. E nessa mesma época, né, é a época em que a gente ainda vive um período de escravidão. Então, é o período onde os negros estão nas senzalas, onde são vistos apenas como objetos, como instrumentos, né, do próprio processo de produção, do modo de produção. E a gente sabe que essa situação de escravidão, essa situação de exclusão e de opressão, ela não se modifica tanto assim após a abolição. Né? Os negros são expulsos das senzalas, das casas grandes e passam a habitar as periferias. E isso acaba que os afasta continuamente, né, desse processo de formação do nosso povo, assim, de formação, eu digo profissional, de disputar o espaço da academia. E ainda hoje é excluída. Né? A gente não tem como a gente negar de que não existe democracia racial no nosso país. Né? Existe um mito de que todos são mestiços, de que nós ocupamos os mesmos espaços, de que todo mundo tem sangue branco, negro, indígena, mas que a gente sabe que no miúdo da coisa, na realidade concreta, a gente vê a discrepância, né? O abismo racial que existe entre classes e entre raças. Né? De acordo com o Censo Demográfico de 2010, pela primeira vez o Brasil não é um país mais de maioria branca. Né? Os negros, que no censo é a soma de pretos e pardos, já são 50,75% da população. Só que a gente sabe que essa porcentagem ela nem sempre se espelha em todos os espaços.
No caso, né, nesse caso, na universidade, por exemplo, é um desses espaços. No ano de 1992, por exemplo, apenas 1,5% dos jovens negros estavam na universidade. Então, é um retrato claro da realidade que a gente tem, né? Apesar de ser maioria da população, alguns espaços a gente não ocupa enquanto maioria, espaços privilegiados, né? Por muitos anos, o acesso à universidade ele estava restrito aos ricos, né? Por conta das oportunidades, das perspectivas, e são os ricos de maioria branca, né? Então, o sistema tradicional, o vestibular, ele coloca uma lógica de meritocracia, né? Uma falsa lógica de meritocracia que, na verdade, exclui e afasta grande parte da população. E a parcela da população que é excluída, que é afastada, né, da disputa real, né, dentro da lógica do vestibular, é a parcela da população mais pobre e que, fazendo um recorte de raça da pobreza, a gente sabe que é uma pobreza preta, né, no nosso país. Então, nessa perspectiva, as políticas afirmativas elas atuam na defesa dos direitos sociais. A educação é um direito. Então, as políticas afirmativas vêm nesse sentido, de tentar diminuir, minimizar essas desigualdades que são sociais, econômicas e educacionais, né, entre classes e raças, né. No caso, as políticas afirmativas, no caso, por exemplo, as cotas, elas vêm tanto para o recorte racial, né, para negros, para indígenas, quanto para os estudantes que são oriundos de escola pública. E aí, a gente, discutindo um pouco de política racial, né, a gente vê que a política racial ela vem para desmistificar essa ideia, né, de uma democracia racial, de que existe uma igualdade, né, que é um debate que a elite brasileira que faz, né, uma elite em sua maioria branca, que não quer perder o seu favoritismo, o seu prestígio, enfim, as rédeas da situação, né, colocando assim em termos, trazendo aí um passado colonialista, sobre a educação do nosso país, né? E evidencia que o que a gente precisa estar discutindo hoje, em termos de educação, não é mérito, né? O que a gente vê de debate para dentro do vestibular não é uma questão de mérito, não é que o povo negro, nós, negros e negras, não temos capacidade ou não conseguimos competir. O que a gente precisa discutir é acesso, é oportunidade. Será que um negro que vem da periferia tem a mesma oportunidade do que um branco que vem de uma escola particular? Né? E aí a gente está fazendo só um recorte assim, para dentro da educação, mas se a gente pensa em condições socioeconômicas, na própria condição objetiva, né? E aí vem vida, vem alimentação, vem estrutura familiar. Então, a política de ações afirmativas, ela se expressa como um processo de transformação para dentro e para fora da universidade. A gente tem que ter na cabeça, né, o papel da universidade, de produção de conhecimento e um espaço privilegiado, né, onde a gente precisa abrir para o maior número e para o maior número de cores, né, não só de pessoas, mas de cores e de credos, para que a gente consiga diversificar esse pensamento, diversificar essa produção de conhecimento, que a gente não esteja somente reproduzindo para dentro da sociedade. E a gente vê, né, claramente de que, para que esse papel seja cumprido, né, para que a gente produza conhecimento para fora, para que a gente tenha retorno social, né, para além do econômico, que muitas vezes é só o que é priorizado na universidade, a gente precisa garantir a entrada de negros e negras na nossa universidade. E é por isso, né, que surgem as políticas afirmativas e aí as cotas raciais. Muito se discutiu, né, sobre as cotas raciais. Hoje é uma política implementada pelo governo federal para dentro das instituições federais, né, que 50% das vagas ofertadas precisam ser destinadas, né, tanto para as cotas raciais quanto sociais. Mas a gente sabe que as cotas não vão resolver, né, esse abismo social que ainda existe, mas que a gente considera como uma ferramenta essencial, né? Tem um estudo que evidencia, eu não lembro o nome do pesquisador, me perdoem, mas que, de acordo, ele fazendo uma leitura, né, com a realidade da educação brasileira que a gente tem hoje, levaria 32 anos para que um negro atingisse o patamar de um branco, em questão de porcentagem de acesso à universidade, em se tratando só de melhora de ensino fundamental.
Então, vocês veem o quanto que é essencial, o quanto que é providencial a política de cotas. Não que isso vá resolver o problema. A gente precisa investir em educação básica, precisa, em ensino fundamental, precisa dar incentivo, precisa de outras várias políticas, né, para essa população, né, para democratizar esse acesso, mas que hoje as cotas, a curto e médio prazo, se colocam como uma das melhores alternativas que a gente tem. Né? É um modelo que é eficiente e que traz todo o seu papel contra-hegemônico. Né? E o direito à igualdade está diretamente relacionado à isonomia. Né? A gente sabe que é um país de negros e brancos, mas que negros e brancos não têm iguais oportunidades no nosso país. Então, a gente tem que acabar com... A gente não, porque eu acredito que a gente não faz esse debate aqui, mas muito se fez o debate no processo de implementação das cotas, de que isso quebrava o princípio de igualdade, né, que tá lá na Constituição. Quando a gente sabe que, na verdade, acho que é no artigo 3, que fala em igualdade de oportunidades. Então, quando a desigualdade impera na realidade e a gente propõe as cotas, na verdade, a gente não está ferindo a igualdade, a gente está ferindo a desigualdade. E o que a gente quer é uma inclusão, o que a gente quer é acabar com essa desigualdade mesmo. E, além disso, é um instrumento de fortalecimento da democracia popular, né? Dessa coisa de reforçar o papel da universidade. Né? O sistema de cotas, até hoje, contemplou mais de 50 mil estudantes. Né? Então, as cotas raciais elas atuam transformando esse perfil que, durante tanto tempo, foi elitista, né? Uma universidade branca, onde brancos pensam para brancos. Né, e garantindo uma oportunidade para todos. Acho que é importante ressaltar que, além das cotas, né, a gente pode colocar o ProUni e o FIES também como parte dessas políticas afirmativas, não raciais, mas sociais, né, e que, por fazer esse recorte de classe para dentro da pobreza do nosso país, a gente sabe que afeta diretamente a população negra. Né? E aí, só para vocês terem uma ideia, em 1992, 1,5% da população negra estava nas universidades. Em 2002... Né, o processo de cotas ele começa em 2001, quando o FRJ, Federal do Rio de Janeiro, e a Estadual, Fluminense, começam a pensar esse processo de cotas. E a gente vê a mudança. Né? Em 2002, negros eram 20,8% dos brancos na universidade. E, em 2009, esse número já passa para 38,9%. Então, a gente vê na realidade concreta a democratização desse espaço que é a universidade. Acho que um outro ponto que é importante tocar é de que falavam que isso ia alterar a qualidade do ensino, de que ia diminuir a qualidade, de que os estudantes cotistas não iam conseguir acompanhar. E a gente viu, acho que ano passado saiu um estudo da Unicamp e da UFBA, que era comparando estudantes cotistas e não cotistas. E a gente viu que os estudantes cotistas, tanto oriundos de escola pública, quanto os oriundos de cotas raciais, não deixam em nada a desejar aos estudantes não cotistas. Assim. O rendimento, o aproveitamento para dentro da universidade é semelhante. Né? Então, acabar com esses argumentos tão falaciosos que, na verdade, só querem garantir essa hegemonia para dentro da universidade. Acho que outro desafio que está colocado para a gente hoje é o desafio da permanência estudantil. Não adianta a gente democratizar o acesso se a gente não garante a permanência desses estudantes dentro da universidade. Né? Então, está aí, né? As cotas foram implementadas federalmente, mas muito ainda precisa ser feito. Né? Tanto para que a gente tenha cotas garantidas nas instituições estaduais, quanto dentro de mestrado e doutorado, por exemplo, que é uma coisa que já vem sendo discutido, além de cotas dentro dos concursos públicos. Né? Enfim, era tentando dar uma clareada, né, nesse assunto. E aí, para finalizar, eu queria acabar com uma poesia. Antes de saber do pente que penteia meu cabelo, procure saber da força de quem rege a minha cabeça. Estude sobre a história daqueles que me antecedem. Saiba o valor do sangue que percorre as minhas veias. Antes de saber do pente que penteia meu cabelo, vá perguntar ao seu povo o que ele fez do meu. Vai ouvir sobre miséria, genocídio e violência. Ouça bem e não se esqueça, pois meu povo não se esqueceu. Antes de saber do pente que penteia meu cabelo, leia, veja, sinta e ouça o que ensinam meus irmãos. E se estiver pensando em samba, futebol e capoeira, somos grandes referências, mas não termina aí não. Antes de saber do pente que penteia meu cabelo, saiba que a luta segue e extinguirá a opressão. Ao nos encontrar nos fóruns,
consultórios, presidência. Reprima seu preconceito. Acostume-se à visão. Saiba, não é qualquer pente que penteia meu cabelo. E não aceito qualquer nome para lhe dar definição. Crespos são os fios que tranço. Prendo, solto e não aliso. Ruim é sua ignorância. Duro, os meus versos são. Naila Carvalho, 2013. Obrigada. Bom, muito obrigada, Flávia. Agora eu passo a palavra para o representante do movimento Hip Hop Norte Bahia Crew, Euri. Bom dia. Um salve aí para os manos e para as manas. Meu nome é Euri Walter. A galera me conhece como Eurimania. Faço parte de um coletivo Norte Bahia Crew que é representado por quase todos os bairros periféricos daqui de Juazeiro. E a maioria da juventude é a juventude negra, periférica. E essa galera já está aí na estrada há 5 anos, mais ou menos, uns 5 anos. E trazendo essa questão do preconceito que a gente enfrenta, só de você voltar lá atrás, já vê que o movimento hip hop é um movimento de negro mesmo, um movimento negro, é um movimento de pessoas guerreiras. Logo no início da cultura, lá na década de 70, o movimento foi constituído por jovens que sofriam um preconceito enorme, viviam em quebradas mesmo, assim, sem urbanização, sem saneamento, sem policiamento, sem infraestrutura nenhuma, sem médico, sem nada. E é basicamente o que acontece hoje na quebrada que a galera vive. O que se acontecia, a estrutura física que se forjou, que fez se forjar o movimento hip hop, ainda se encontra nas comunidades, nas quebradas brasileiras. E aqui no Nordeste não é diferente. Então, se esse pessoal conseguiu fazer o hip hop, que é essa junção de 4 elementos, que é o DJ, o cara que produz o som, para o MC cantar, para o grafiteiro ter inspiração e transpor sua arte para os muros, e para o break dance, para os b-boys dançarem, expressar o seu corpo, a quebra da sociedade em cima da juventude preta e pobre, nós temos tudo isso aqui hoje, e o movimento hip hop aqui vem crescendo, mas no início, imagine o que é um grupo de jovens fazer uma intervenção da cultura hip hop em pleno Juazeiro, onde a cultura é totalmente baiana, onde não se tinha o movimento tão presente, tinham alguns grupos que já faziam esse movimento, mas assim, não para a sociedade, e de repente está um grupo dançando em praça pública, e não era capoeira, não era pagode, não era axé, era uma dança que até então eles não sabiam o que era, e ali passavam, diziam, é doido, né? São os vagabundos, tal, né? Justamente pela roupa, pela veste que é nossa cultura também, né? Porque não são só os 4 elementos, são a vestimenta, não tem como o garoto ir lá dançar, representar sua arte com a roupa. Ele tem que se jogar mesmo. Então, assim, é algo bastante alternativo. Então, essa galera começou a se reunir no Parque Lagoa do Calu e começamos a treinar e formar esse grupo, que no início seria mais por dançar mesmo, porque a gente até então aqui não tinha nada parecido. O que a gente tinha era visto por vídeo, por TV, né? Era o que a gente tinha noção. E a gente começou a tomar um lado meio que de estrelismo do movimento, que é o que a mídia passa. Nós começamos a dançar o break dance, mas a gente achou que o break dance era hip hop, mas até então a gente não sabia o que era hip hop direito. A gente achava que hip hop era só dança ou era só música. Muito porque a mídia passava, né? Que o cara tem que ganhar, tem que participar dos campeonatos, ele tem que ganhar, ele tem que ser único, ele tem que ser o primeiro, né? Então a gente, por mais que a gente treinava, estivéssemos no meio de um grupo, mas todo mundo treinava no objetivo de ser o campeão, né? E a gente não sacava a importância, né, da unidade. É tanto que o movimento hip hop hoje, eu posso falar, acho que a nível de Brasil, o movimento hip hop, as crews, que são os grupos,
dificilmente tem um grupo que ele tem os 4 elementos envolvidos num único grupo. Ou geralmente o grupo ele é de break, ou é uma crew de grafiteiro, é um grupo de rap, né? O DJ, tem um DJ que ele faz a carreira solo, que hoje, né, tal, mas não tem um grupo que tem essa unidade que foi formada, e essa unidade que transpôs o movimento hip hop a nível internacional. E dentro disso a gente começou a se perguntar o porquê disso tudo, e dentro disso decidimos que fazer o Norte BA Crew um movimento hip hop autêntico e bem único assim, né? Bem junto. Onde no grupo temos MCs, temos grafiteiros, temos b-boys. Dentro da dança hip hop são várias categorias de dança, e nós temos essa quantidade de pessoas, onde faz todo o movimento, e é um grupo que vem tentando resgatar essa parte da unidade do movimento, onde as pessoas querem dividir, nós estamos querendo multiplicar, que é aquela ideia, né? Diz que o movimento hip hop ele vem sendo passado nas novelas, nas grandes mídias, individual. Você nunca vê o movimento hip hop junto. Você vê em uma novela tem um grafiteiro, em um filme tem um MC, em um jornal passa um break dance, mas nunca falam da importância dessa juventude estar unida, porque a juventude unida é medo, né, para aqueles que é a opressão. Então a gente busca isso, unir a cultura hip hop com todos os seus segmentos e unir a outras culturas. E vendo disso, e dentro disso aí, que a coisa ficou mais complicada para a gente. Porque se um elemento só já estava complicado, imagine a gente tentar agregar 4 elementos ou mais elementos da cultura hip hop, para poder trazer e para mostrar para essa cidade que até então não conhecia, que a cultura é bem regional. Então, o preconceito já vinha da própria, além da própria sociedade, já vinha da própria família. Porque, você não vai para lugar nenhum com essas roupas, vão te chamar de vagabundo, você não pode andar desse jeito, porque não é isso aí é só para filho de rico, isso aí só acontece na televisão. Ou seja, o pessoal já cria no imaginário que a cultura hip hop, que as vestimentas, os bonés, isso é de uma classe mais elitizada, sendo que isso é uma cultura nossa. Ou seja, é para tirar do próprio povo preto, do próprio periférico, a sua identidade, né? Assim, querem passar outra identidade, só que a identidade é nossa. Nós trabalhamos muito para isso. E dentro disso tudo, nós começamos a sofrer o preconceito na pele, porque assim, a gente vai participar de um campeonato, hoje nós participamos de um campeonato onde a gente sobrevive de rifa, de pedágio em praças, em sinais, porque se você for buscar um patrocínio, ninguém te patrocina, porque que não conhece a cultura, 2, pela forma que nós nos vestimos, 3, pelo nosso discurso, que é muito contundente, porque uma coisa é você cantar que o mundo está bonito, que está tudo bem, que a alegria, todo mundo sorrindo e vamos lá todo mundo. Outra coisa é você cantar a realidade de uma juventude que está sofrendo nos becos e vielas, nas quebradas mesmo. Mostrar que quando a polícia invade, quando entra na periferia, é para dar tapa mesmo, não tem essa. Uma coisa é você ser abordado no centro, outra coisa é você ser abordado na periferia. É totalmente diferente. Então, assim, por isso, já rola isso. Então, a gente tem que estar se virando por nós mesmos, assim, porque essa parte do acesso, essa parte do investimento, não rola, ninguém patrocina, ninguém conhece até então, sendo que está bastante diferente, porque a gente já vem fazendo um trabalho nesse parque que de jovens mesmo assim, que frequentam mesmo, são mais de 30, mas com as oficinas que nós fazemos nos bairros periféricos, junto com o Levante Popular da Juventude, já se pode multiplicar por mais de 100 jovens, que a gente já está em praticamente 5 bairros periféricos de Juazeiro, levando a cultura, mostrando as oficinas de break, de grafite, de rap, onde a gente vai desmistificando que a cultura hip hop é uma cultura de marginal, né? É de marginal porque a gente está à margem da sociedade, mas assim, mas não
que o cara é trombadinha, que é ladrão, que é isso. E a gente vai mostrando, vai trazendo isso e mostrando para as próprias famílias esses jovens, né? Porque até então estávamos dançando, os meninos queriam nos assistir dançando e os pais pegavam pelo braço e saíam carregando para longe, né? Então a gente já via isso pela roupa, tá? Que não quero que meu filho dance isso, não quero que meu filho faça aquilo. Mas ao longo do desenvolver do trabalho, os pais já chegam até a gente, já perguntam se os filhos podem, porque já viu nossas atividades em alguma escola. Nos programas que tem no Mais Educação, acho que tem a dinâmica hip hop. E é basicamente o pessoal do grupo que leva o movimento hip hop para as escolas, onde a gente vem construindo, através de muito esforço e formação, que a gente costuma dizer que o movimento hip hop não é só 4 elementos, né? Tem 5, e o quinto é a informação e a sabedoria, né? É buscar o conhecimento. Porque não adianta a gente se unir dentro de um movimento e a gente não ter o conhecimento para levar esse movimento adiante e poder mostrar de fato qual é a força desse movimento, o porquê desse movimento veio acontecer e qual é o objetivo e os rumos que a gente quer que esse movimento venha a trazer para a vida dos seus adeptos, dos seus participantes. Que para alguns o hip hop não é só um espaço de lazer, é profissão, é vida e é religião. É um pessoal que vem aí, que consegue se modificar em uma vitória, porque a gente é visível. Na vida dos participantes, a maioria dos participantes, alguns já usaram drogas, não usa mais. Alguns têm irmãos, parentes, já tiveram parentes presos, né? Familiares assassinados por droga, por assalto, dentro do grupo. Então a gente vive essa opressão mesmo assim, dentro de casa. E quando a gente se reúne e vê 30 jovens assim, buscando dançar, buscando ter um conhecimento, buscando fazer uma letra que expressa a verdade, que expressa a sua cultura, que está querendo um objetivo, que antes o objetivo era simplesmente ser o primeiro para aparecer numa foto, ou então ir para uma TV. Hoje o objetivo máximo do grupo é difundir a cultura hip hop, levar para mais bairros, levar para mais quebradas, para mais cidades e conseguir uma unidade em onde todo mundo venha ter o acesso devido. A gente do grupo pensava que o movimento hip hop era simplesmente para se aparecer mesmo. Era para vestir uma roupa bonita, para estar desfilando em praça, para estar rebolando, para estar indo para os eventos, todo becado, tirando foto. E hoje a gente vê que é algo bem maior. E que a gente estava se perdendo por um caminho que estavam nos impondo, por não nos dar o direito do conhecimento, né? Porque a gente achava que, não, poxa, está passando na TV que os caras estão dançando, os caras estão dando entrevista, pô, a gente quer ir por essa linha. Sendo que a gente não sabia da verdade do hip hop, né? Que a gente ia se perdendo no meio do caminho, se perdendo. E hoje a gente vai afirmando que a cultura hip hop é uma cultura que mais cresce dentro das quebradas mesmo, porque é algo próprio, é algo feito pela a juventude periférica mesmo. Eu costumo dizer que até aqueles que não dançam, aqueles que não cantam, aqueles que não grafitam, que não são DJ, de uma certa forma eles fazem parte da cultura hip hop. Por ele estar naquele lugar, por ele conseguir se virar naquelas condições, de uma certa maneira, ele faz parte do movimento hip hop. E a gente vai lutando, vamos conseguindo, estamos crescendo, como pessoas principalmente, como um grupo firmado, não um grupo que cada um quer crescer nas costas do outro, mas cada um crescer para poder puxar o outro e estar levando junto. E a correria é essa. Por quê? Ele cresceu sem mãe, ela cresceu sem pai, todos crescemos juntos, mostrando como é que faz. Jogamos o mesmo jogo dentro das mesmas regras. Então por que é expulso só quem vive na favela? Andamos com as mesmas pernas, pegamos com as mesmas mãos. Vivemos uma só vida e só porque a nossa é em vão. Eles lá em cima, a gente aqui embaixo. Eles vitoriosos e a gente um fracasso. Mano, presta atenção, no instante o tempo passa. Se eles estão lá em cima, é porque a gente é a escada. Agora cada degrau vai ter sua própria vida. Quando eles forem subir, derrubem eles de cima, porque é cada um por si e Deus por todo mundo. Então vamos ser cada um tijolo desse muro. O que eu não sei, por favor, vocês me ensinam.
Muro maior que esse, nem a muralha da China. Para quando lá no futuro seus filhos olhem para trás e tenham muito orgulho da história de seus pais, mas não como escravos que foram levados à forca, mas sim como os primeiros que venceram nessa porra. É nós, Norte BA Crew, Movimento Hip Hop Juazeirense. Obrigado. Mais humanos mudando o mundo, 4Ms. Muito obrigada, Eurimania. E agora nós gostaríamos de passar a palavra à professora Paula Gaurão. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Paula Galrão, sou professora de Sociologia do Colegiado de Ciências Sociais, aqui da Univasf. Desenvolvo pesquisa na área de gênero e estou trabalhando com um projeto de extensão agora, junto ao NEAFRA, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui na Univasf, assumindo a pasta de gênero, pois pensamos no NEAFRA e acredito também que existe uma certa relacionalidade entre a categoria raça e gênero. Na verdade, é isso que eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre essa relação entre essas categorias de gênero e raça, visto que essas categorias elas são constitutivas dos indivíduos, elas são formadoras da individualidade, formadoras dos grupos sociais. Bem, nesse momento eu vou focar um pouco na questão da mulher negra. Não gostaria de focar o gênero apenas em duas categorias, homens e mulheres, mas nesse momento quero falar um pouco sobre a situação da mulher negra e a diferenciação de pautas que essa mulher negra assume, tanto na perspectiva do movimento negro, dos movimentos negros, como na perspectiva dos movimentos feministas, em grande parte brancos, não só no Brasil como no mundo, na Europa principalmente. Bem, ao refletirmos um pouco sobre o que é a Constituição, o que foi a Constituição da mulher na história do mundo e o que foi a Constituição da pessoa negra, nós vamos ver que essa Constituição se mostra como algo histórico, como algo fundante da própria humanidade, da pessoa humana. Na mulher enquanto objeto de troca e transações comerciais que fundaram, alguns autores dizem, o que nós chamamos hoje como sociedades humanas. Essas mulheres, enquanto objetos de troca, conseguiram formar aquilo que chamamos hoje de sociedade, pautada nas relações entre comunidades diferenciadas e naquilo que muitos chamam, que é chamado hoje em dia de exogamia, a possibilidade de você se relacionar com uma população de outro lugar. E essas mulheres, enquanto objetos de troca, como o próprio nome já diz, objeto, ela não era parceira em transação alguma, ela era apenas o objeto a ser trocado. Então, quando muitos antropólogos dizem que esse seria a atividade formadora das sociedades humanas, em essência, coloca-se a mulher primordialmente numa posição de objeto. Mas é importante lembrar que essa objetificação histórica da mulher coloca também a mulher numa posição de constituição, posição de objeto, mas enquanto constituição da cultura. Cultura essa, como qualquer outra cultura, modificável, transformável. Em relação à sua posição de mulher negra, de mulher enquanto raça negra, os historiadores concebem a constituição da raça enquanto processo de espraiamento do homem no mundo. As justificativas são das mais diversas e uma das principais são as justificativas climatológicas e geográficas. A humanidade se dividiu entre raças porque uma parte dessa humanidade assumiu uma posição do globo mais ao norte e uma outra mais ao sul. Desenvolveram com isso uma pigmentação diferenciada em sua pele e também modos de vida diferenciados, uns pautados mais na caça e na guerra, como os do norte, e outros pautados mais na agricultura e em comunidades, digamos assim, menos guerreiras, mais pautadas em debates e conversas e consensos que não se baseavam na guerra. Essa diferenciação racial, que justificava populações que hoje em dia consideramos como África e mais acima a Europa, justificou invasões de uma população de cima para de baixo a fim de conquista de território, alimentação e etc., o que para esses autores vai legitimar e justificar os posicionamentos de dicotomia racial, desde o início já pautado dessa forma. Então, vendo dessa maneira, nós percebemos como é que a mulher negra ela assume uma posição de subalternidade, tanto no que diz respeito à sua condição racial, formadora da humanidade, quanto de sua condição de gênero, também formadora do que nós temos hoje como sociedades humanas.
né? Bem, essa condição da mulher negra, hoje em dia, atualmente, eu diria que em toda a formação do Brasil, ela se mostrou como de inferioridade social, não só racial, cultural, política, enfim, inferioridades múltiplas. E nós podemos perceber com alguns exemplozinhos básicos, como, por exemplo, aqueles relacionados à questão da fragilidade feminina, né? Um dos principais debates pautados pela teoria feminista, pelo movimento feminista, é a crítica à ideia de fragilidade feminina. Né? Se nós formos pensar a mulher negra, podemos incluir ela dentro dessa pauta do movimento feminista? Podemos dizer que as mulheres negras estão lutando contra essa ideia de fragilidade? Eu diria que é muito complicado pensar dessa maneira, né? Visto que a mulher negra, a mulher negra nunca foi dada a condição de frágil, de mulher frágil, desde o período da escravidão no Brasil, eu diria que até agora. Né? Como uma mulher escrava, uma mulher que tinha que viver no eito durante mais de 12 horas por dia, as mulheres que tinham que amamentar a prole dos seus senhores, as mulheres que tinham que trabalhar como quituteiras, lavadeiras, passadeiras nas ruas, poderia se dar o direito de ser frágil, poderia se dar o direito de estar na esfera doméstica. Então, até esse discurso de fragilidade, de presença na esfera doméstica, é um discurso que não cabe à mulher negra, visto que ela sempre esteve na esfera da rua e visto que a sua posição de mulher frágil e delicada também, ela nunca teve o direito de assumir. Né? Claro que com a ressalva, essa posição da mulher negra na esfera da rua não significa, como muitos podem acreditar, a presença da mulher negra na esfera política. Tá? Porque a esfera da rua muitas vezes é associada à esfera política e a mulher negra muitas vezes não esteve relacionada, na maior parte das vezes não esteve relacionada à esfera política. A esfera da rua, eu digo, é a esfera do trabalho braçal, do trabalho mal remunerado, do trabalho precarizado. Então, outra demanda do movimento feminista branco que não se aplica ao movimento negro feminista é essa ideia do trabalho, de conquista do trabalho. A mulher negra também sempre trabalhou, tanto no período da escravidão, com o trabalho não remunerado, quanto pós a escravidão com trabalho precarizado, relacionado muitas vezes a atividades mal remuneradas, atividades ligadas ao cuidado, atividades ligadas à limpeza, né? Atividades essas necessárias, porém mal pagas, pouco valorizadas em nossa sociedade. Né? Então, a própria pauta do trabalho é uma pauta que não cabe à mulher negra. O que caberia à mulher negra seria a pauta do trabalho valorizado, do trabalho menos precarizado, da inserção no ambiente de trabalho que outras instâncias, outras pessoas, como homens brancos, por exemplo, estariam inseridos. Né? Se nós formos ver, por exemplo, a inserção das mulheres negras na política, né? Bem, a inserção das mulheres na política já é um problema muito grande, né? A tal ponto que cotas precisaram ser criadas, e eu acho bastante positivo, tá? Venho aqui afirmar minha posição pró-cotas, seja elas quais forem, desde que beneficiem a população, mas essas cotas, elas devem ter esse recorte de gênero, por quê? Porque quando nós vamos ver os homens negros na política, claro que eles são em minoria, mas as mulheres negras ainda são uma minoria muito mais significativa do que esses homens negros e do que as próprias mulheres na política também. Né? Então, a posição dessa mulher na política ela deve também ser problematizada enquanto a sua raça, não só enquanto ao seu gênero. Né? Porque essa mulher negra nunca foi designado qualquer tipo de responsabilidade a respeito dos rumos que o nosso país e nossos estados e municípios devem tomar. Né? Então, seria esse mais um outro fator no que diz respeito à questão da diferenciação entre a mulher negra e a mulher branca. Um outro fator que eu acho que deveria ser chamado a atenção, e eu estou aqui claramente fazendo algumas diferenciações entre a posição da mulher branca e a posição da mulher negra, é o discurso no que diz respeito à ideia de beleza. Né? Porque a mulher, em geral, é negada grande parte de acessos e de posições da nossa sociedade como um todo ocidental, mas a ela é reservada a ideia da doçura e a ideia da beleza. Né? É algo a se problematizar também, porque eu penso, será que nós podemos pensar todas as mulheres dentro dessa ideia de doçura e ideia de beleza? Primeiro, que as mulheres negras nunca puderam se dar ao luxo de ser doces.
né? As mulheres doces são aquelas que podem se dar esse luxo de ser, né? Que podem estar em suas casas, que podem não ter problemas, que podem não ter filhos de outras pessoas, de toda a sua parentela para criar, né? Então, essa doçura nunca foi reservada às mulheres negras, e isso também é bastante condenável, né? A mulher precisa ser doce, a mulher precisa ser calma, serena, né? As mulheres negras normalmente não assumem esse tipo de posicionamento, e a ideia da beleza, ela também é muito problematizada em relação à mulher negra, porque o padrão de beleza ocidental e no Brasil não é o padrão de beleza negra, né? Mas a mulher negra, ela é vista como mais sexy, né? Mais sensual. Mas se formos analisar como é que se constituiu a ideia de sensualidade e sexualidade da mulher negra, será que ela não estava atrelada a certas concepções de disponibilidade sexual ao homem branco? Né? Será que isso não está relacionado? Será que essas ideias que nós temos da mulata, né, enquanto sexy, enquanto bonita, corporealmente falando, não está atrelada a uma ideia da sua abertura ao sexo necessário no período da escravidão no Brasil, tanto aos homens negros enquanto mulher reprodutora, né, mulher animal reprodutor, como relacionada à sua disponibilidade sexual para os homens brancos, como objeto sexual desses homens brancos, né? Então, assim, mesmo quando falamos de beleza, de uma certa beleza sexualizada, é necessário problematizar que tipo de beleza é esse que está relacionado à mulher negra em relação à mulher branca, né? Nós não somos princesas de lugar nenhum, né? Nunca vi nenhuma princesa na televisão, né? E as princesas negras também nem nos caberia, né? Nós não faz parte da nossa cultura, tampouco do padrão de beleza que nós expressamos. Um outro fator que eu acho que é interessante a gente pautar diz respeito à academia, que é o objeto, que é o lugar que nós estamos, né? Eu, enquanto professora e pesquisadora, pensar também como é que essa mulher ela está sendo debatida na academia. Não estou pensando nem o papel dela enquanto ator fundamental e primordial nesse espaço, mas como ela está sendo debatida, né? Como é que as pesquisas que estão sendo voltadas para essa mulher, não as pesquisas de feministas, que já estão assumindo outras pautas, mas as pesquisas de não feministas, de homens e mulheres não feministas na academia. Durante muito tempo, essas pesquisas estavam baseadas fundamentalmente em certas ideias como a noção de família, da família que essas mulheres negras estavam chefiando, né, vistas como famílias desorganizadas, né, famílias sem pai, né, famílias de mulheres que têm que ser chefe de família, ter que dar conta da sua prole geralmente imensa, prole de homens diferenciados, né? Então, toda essa ideia de certos pressupostos de preconceito e discriminação que estavam embasando esse tipo de pesquisa, legitimaram durante muito tempo ideias como qual seria o modelo ideal de família, né, qual seria o modelo ideal de mulher, e as mulheres negras nunca assumiam esse papel ideal de família, nunca assumiam esse papel ideal de mulher na família, né? Essa ciência que durante muito tempo tem pautado discussões a respeito de neutralidade, de objetividade, né, de concepções de conhecimento universais, se posicionou durante muitas vezes contra a população negra, contra a mulher negra, e teve legitimado pesquisas consideradas científicas e que afirmavam esses modelos preconceituosos de pensamento, de mundo e de vida para essas mulheres negras, né? Concepções essa que atualmente já está sendo foco de debate, mas que ainda está sendo muitas vezes legitimada nos halls, nos espaços acadêmicos de todo o Brasil e que precisa ser debatida com mais cuidado, né? Além disso, além da posição das mulheres nas pesquisas, na ciência, eu gostaria de trazer alguns dados a respeito dessa posição da mulher nos espaços das universidades, no que diz respeito à educação em geral. Porque quando nós vamos ver os dados hoje em dia, as mulheres estão sendo maioria nos espaços universitários, né? No que diz respeito a níveis de escolaridade, a anos de educação, as mulheres estão assumindo uma posição maior do que os homens nesse momento. Há algo que nós devemos problematizar um pouco, mas não gostaria de salientar isso nesse momento, mas eu trouxe alguns dados no que diz respeito à relação entre essas mulheres brancas na esfera da educação e as mulheres negras, né? Se nós formos pensar as taxas de analfabetismo, por exemplo, as mulheres brancas têm uma taxa de 7,8,
Isso daí são dados de 2008, tá? E as mulheres negras têm taxas de 16,9, né? O dobro das mulheres negras são analfabetas em relação às mulheres brancas, né? Em relação ao analfabetismo funcional, o padrão se mantém. As mulheres brancas têm uma taxa de 19,6%, enquanto as mulheres negras, 31,9% delas são analfabetas funcionais, né? Podem até saber assinar seu nome ou ler alguma coisa, mas não conseguem interpretar, não conseguem ir além do dito, né? Em relação aos anos médios de estudo, as mulheres brancas têm cerca de 8 anos de estudo, enquanto as mulheres negras têm cerca de 6 anos de estudo. Em relação à taxa de escolaridade, de frequência no ensino médio, entre meninas de 5 a 17 anos, as mulheres brancas têm uma taxa de 101,5%, enquanto as mulheres negras de 91%. Né? Esse padrão tem se repetido e vem se repetindo no que diz respeito também ao ensino superior. Né? Apesar de ser bastante visível, da gente conseguir ver a olhos vistos, né? Os dados mostram que entre as mulheres de 18 a 24 anos, 39,9% delas estão no ensino superior, enquanto as mulheres negras são metade, 20%, né, estão no ensino superior. Então, estamos ocupando os espaços de ensino superior. Que mulheres são essas que estão ocupando esses espaços? Né? Em relação à proficiência na matemática e português, só para citar um exemplo de 2 disciplinas, as mulheres brancas têm uma taxa de 64,7% de adequação, né, a essas disciplinas, enquanto as negras, 49,2%. E, para finalizar, a presença em cursos de pós-graduação, e esses nós não temos até como ter uma apuração muito grande assim, de gênero, para vocês verem a disparidade que deve ser. Os homens e mulheres brancos são 258.738 nos cursos de pós-graduação no país. As mulheres e homens negros são 65 mil. Né? A diferença ela é brutal, e a cada ano de estudo que se segue, mestrado, doutorado, esse funil vai piorando, né, para principalmente a mulher negra. Né? Então, quando estamos falando de vários dados de trabalho, a respeito de inserção nesse mercado de trabalho, a respeito de dados sobre violência, né, a violência contra as mulheres negras assumem taxas de mais de 80% em relação às mulheres brancas, né, devido à precariedade das suas vidas. E eu posso falar também taxas de mulheres que morrem vítimas de aborto, de crianças que morrem no parto, em sua grande maioria, cerca de metade a mais do que as mulheres negras. Então, todos esses dados que estão demonstrando uma certa ascensão da mulher branca na nossa sociedade não se refletem para a mulher negra, né, que sofre esse duplo preconceito de sua condição, tanto racial quanto de gênero. Né? Então, o objetivo hoje, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, é tentar problematizar esse papel da mulher negra, pensar o mês das consciências negras, né, pensando em categorias específicas, são consciências negras, não é o negro, é a mulher negra. Né? E temos que criar, inclusive, uma representatividade feminina, porque Zumbi foi um líder muito importante, mas também é um líder negro, né? Homem negro, perdão, também um homem, né? Assim como a maior parte dos líderes dos brancos, que são homens, os líderes dos negros também são homens, não são mulheres. Né? Então, eu acredito que essa visibilidade da população negra, ela está aumentando em certo grau, a visibilidade da mulher está aumentando em certo grau, mas a mulher negra ainda carece muito de visibilidade, né, na nossa sociedade como um todo. Bem, é isso, gente. Muito obrigada. Agora vamos dar uma pausa para um rápido intervalo. No próximo bloco, acompanhe as perguntas da plateia. A gente volta já. Voltamos a apresentar o Minoria Quem. Acompanhe agora as perguntas da plateia. Agora eu estou com Isabela Almeida de Souza, estudante de Engenharia Agronômica da UNEB. Bom dia, eu queria direcionar minha pergunta à professora Paula, né, que ela trouxe vários dados assim, e fez um questionamento muito pertinente, né, que foi colocado, que é
quais são os espaços que nós, enquanto estudantes, enquanto mulheres, estamos ocupando dentro da universidade. E aí eu queria saber se já existe alguma pesquisa ou se já foi pensado, falando da nossa realidade aqui, né, da Univasf, se quantas mulheres negras, especificamente, estão ocupando os espaços aqui na universidade e, na verdade, quais os espaços que elas ocupam aqui na universidade. Desculpe, seu nome? Isabela. Isabela, eu conheço um trabalho de uma menina de Ciências Sociais, do curso de Ciências Sociais, a monografia de final de curso dela é sobre a presença de mulheres em cursos tipicamente masculinos, como os de engenharia. Eu acredito, ela não é minha orientanda, mas eu acredito que ela não tem esse recorte racial. Na verdade, eu acredito que ainda falta assim, uma quantidade de dados mais concretos na Univasf a respeito da opção sexual, da raça, dessas pessoas que estão ocupando esses cursos. Mas eu acredito que ainda não tem uma pesquisa voltada para alunos da Univasf. Eu sei que teve um aluno que defendeu agora seu TCC, que ele estava estudando desigualdades aqui no Vale do São Francisco, e ele utilizou muito o recorte de raça e gênero, mas ele não estava tratando especificamente da Univasf, de alunos da Univasf, estava tratando de mercado de trabalho, renda, então ele tem vários dados, mas quanto a esse recenseamento mais específico, ainda não. O que a gente tem são percepções e visuais, E também a gente deve considerar que a raça ela é muito autoidentificação. Então, a gente, às vezes, pode até ter uma percepção, e essa nossa percepção ser algo que não é uma representação ipsiliteri, ser uma representação que pode não corresponder ao que nós estamos vendo, que muitas pessoas podem não assumir sua identidade racial. Assim, o movimento negro e o movimento feminista já está presente aqui na região, mas ainda com não tanta representatividade como em algumas capitais, e ainda falta muito esse debate, esse espaço que nós temos aqui não é muito grande, não acontece sempre o ano todo, então as pessoas ainda estão carecendo de autoidentificação, eu diria. Então, assim, falta pesquisa, sim, quem sabe você pode até realizá-la, e eu diria que falta espaços também para as pessoas se preocuparem com a autoidentificação. E essa pergunta será feita por Cíntia de Andrade Pinto, estudante de Ciências Sociais da Univasf. Bom, eu gostaria de perguntar para a Euri e para a Flávia, posteriormente para a Paula. Euri e Flávia, poderiam me dizer se, dentro do movimento de juventude do hip-hop, há uma discussão sobre o papel da mulher dentro do hip-hop, porque eu sei que são menos mulheres que participam da dança, e se há uma discussão sobre as cotas, sobre as políticas afirmativas para negros, se vocês há essa discussão e se há essa problematização do acesso de vocês. E para a Paula, quanto ao movimento feminista, nós sabemos que o movimento feminista é heterogêneo, então há várias vertentes, não é isso? Então eu queria saber o que você acha que o movimento feminista deveria agregar para a mulher negra, porque na Marcha das Vadias mesmo houve uma carta das mulheres negras problematizando toda a questão do corpo, Enquanto as mulheres brancas necessitam dessa exposição, as mulheres negras são que têm seu corpo como mercadoria, que é a que está em situação de risco, de prostituição, que são a grande maioria. Então, como o movimento feminista se apropria desse debate para engendrar nessas questões mesmo? Bom, é isso. Obrigada. Então, eu acho que Euri é mais pertinente para falar, mas por ser militante também do Levante Popular da Juventude, a gente acaba acompanhando um pouco do processo, não só dentro da universidade, como também fora. Esse ponto assim do papel da mulher dentro do movimento hip-hop sempre foi uma coisa que a gente discutiu com as meninas. Assim, Eu lembro que teve uma aproximação das meninas do hip-hop, do Norte Bahia Crew, junto com as meninas da Marcha Mundial de Mulheres, que a gente faz parte. E aí eu lembro que as meninas começaram assim, a se identificar nesse debate mais do papel delas assim, enquanto mulher dentro do grupo. Eu
não acompanhei a continuidade, né? Mas eu sei que, o que é perceptível visualmente é de que existe um papel importante delas dentro do grupo, assim, sabe? De que dançam, de que duelam, de que fazem skate, grafite, então são atuantes, assim, em nenhum momento são meninas que carregam caixas ou meninas que ficam por trás, né, na linha organizativa, como às vezes a gente comumente vê, né? Na verdade, não é às vezes, é comumente vê em alguns movimentos de cultura de que de toda aquela reprodução da ideia de que a mulher foi feita para esse lado organizativo, para esse lado de estar pelos bastidores, né? Mas a gente vê um protagonismo feminino muito legal dentro do Norte Bahia CRIO. Eu não consigo listar o nome de todas elas, né? Mas eu lembro de pelo menos 4 ou 5 meninas que fazem parte do grupo. E era em relação à discussão de cotas, certo? Eu lembro da gente fazendo um debate muito bom, né? Eu acho que foi ano passado ou ainda esse ano na Univasf de Petrolina, que era justamente tentando agregar o pessoal de fora da universidade sobre o debate das cotas, né? A nossa universidade deu um passo bem progressista, assim, né, em relação às cotas, de implementar completamente, enfim, num curto espaço de tempo. E a gente fez esse debate, né, convidou a comunidade para fazer esse debate, né, para mostrar a importância de que da gente estar dando esse passo e do quanto que a comunidade precisa se apropriar disso, né, de que precisa estar ocupando os espaços. E aí eu lembro que foi um espaço bem emocionante, assim, dos meninos colocando das limitações mesmo, né, das condições objetivas dele de sonhar e entrar na universidade. Eu acho que não é de uma forma sentimental, mas acaba que as condições objetivas definem as subjetivas, né? Então, se a gente for ver a juventude da periferia, ela não sonha com a universidade, né? A juventude da periferia, ela sonha em arrumar um trabalho para sobreviver, como Eury mesmo colocou, né? E isso limita tanto a questão do envolvimento com hip hop, quanto se jogar nos estudos por conta de questões bem concretas na vida deles, assim. Aí, só para falar agora a prospecção, né, do que ainda não aconteceu, mas a gente está pensando agora em organizar, por exemplo, a comunidade em relação a cursinhos populares, né, já que a gente já tem um programa de cotas dentro da universidade, o que já abre um espaço para a democratização do acesso. A gente vai tentar organizar dentro da Univasf, e aí eu falo, a gente, DA, DCE, Marcha Mundial, Levante Popular da Juventude, todo mundo que está engajado nesse processo de democratização por cursinhos populares, para que, além de democratizar o acesso, a gente consiga democratizar as oportunidades também. Então, o movimento hip-hop, como outros movimentos né, dentro da sociedade, é um movimento muito machista, né? E, principalmente, um movimento que, principalmente, assim, é uma cultura que foi forjada norte-americana, né? E ela, quando chega aqui, ela vem muito falando daquela coisa de ostentação do capital, né, da grana, em citar em músicas a mulher como objeto. E, infelizmente, isso acontece ainda hoje em alguns grupos, né? Em alguns grupos do Brasil, né? Na Norte BA CRIO, assim, a gente sofre com a parte... a gente tem bem menos mulheres no grupo, não por conta do grupo ser um movimento machista, né? Mas por conta do preconceito mesmo da sociedade, que até as próprias meninas, elas têm preconceito com o movimento hip-hop, né? Elas acham que aquilo ali é só para homem, né? Que os homens que tem ali são vagabundos, são, né? Assim, sabe? Então, rola muito esse preconceito. E as meninas que tem no grupo, elas têm um papel muito importante dentro do grupo e do mesmo peso que os homens. Elas, da mesma forma que elas ajudam nas reuniões, que elas ajudam nas oficinas, ajudam na parte de pegar peso, ajudam na parte de limpar, como os homens também, entendeu? Assim, não tem uma distinção entre homens e mulheres dentro do grupo. Temos menos mulheres, isso é claro, por conta muito do preconceito da sociedade, assim, que já é difícil um pai liberar um filho, homem, né, que o homem na sociedade né? Imagina uma mulher dando num movimento cheio de marmanjo preto, né, dançando, cantando rap. Então é muito complicado essa visão. E a gente tenta desmistificar isso em todas as escolas que a gente vai, a gente tenta passar
que dentro da cultura hip-hop tem espaço para todos, onde se pode fazer, dentro das nossas músicas, a gente faz músicas de caráter social, só que a gente não canta essa parte da ostentação, porque isso é balela, velho. Onde é que um preto periférico tem que lutar todo dia pelo café da manhã, vai estar cantando em carro importado entre isso e aquilo? Isso é balela, velho, entendeu? Então a gente fala da nossa realidade e a gente tenta buscar, a gente tenta qualificar os integrantes, e a gente, esses últimos meses, subiu, assim, a gente no começo do ano tinha 3, 4 meninos, hoje a gente já tem umas 8, mais ou menos, assim, que está acompanhando, que vai fazendo, fruto do trabalho que a gente vem dialogando, que a gente vem fazendo, vem desmistificando essa questão do preconceito, tanto do preconceito negro no hip-hop, quanto da inserção da mulher dentro do movimento hip-hop também, que é a importância, e a gente não tem essa mesma, não sei o quê, na hora de pegar a caixa, não vai pegar porque você é mulher e tal, nada, velho, vai pegar do mesmo jeito, entendeu? Tem um papel super importante também em todos os aspectos, em todo o direcionamento do grupo Norte BA Crew. Em relação a cotas, dentro do grupo Norte BA Crew não tem ninguém cursando um curso superior, né? Poucos terminaram o ensino médio, daí você tira 2, 3 de um grupo de mais de 30, 40, 2, 3 terminaram o ensino médio, onde essa juventude está no trabalho pesado mesmo, muitos não estudam, no momento não está estudando, não terminaram o ensino fundamental, alguns está estudando, ou seja, é uma juventude carente, e que dentro desse espaço que a gente vem formando, vem facilitando alguns espaços, onde a gente é convidado dentro de alguns espaços, a gente vai levando essa juventude e mostrando a importância, né? A importância de você buscar conhecimento. Ou seja, é muito complicado, né? Assim, conseguir passar uma noção dessa de cotas, de ensino, né, superior, para uma galera que tem um ensino fundamental e que ainda tem que trabalhar bastante, que o espaço que sobra, o espaço que tem é o do treino. O lazer que ele tem é o espaço do treino, é o espaço dessa junção do movimento hip-hop. É o dia todo trabalhando, muitos no mercado do produtor, alguns fazendo bico, sabe? E tem que lidar com uma realidade dessa, mas a gente vem pautando, uns já voltaram a estudar, outra parte, é prioridade para o grupo, é prioridade a formação dos seus participantes, voltar a estudar e botar na cabeça essa galera que tem que ir para dentro da universidade mesmo, que tem que se formar, não porque a universidade vai fazer com várias falas significativas, né, meu filho, vai para a faculdade, senão você não vai ser ninguém, você não vai ser gente, né, mas para o crescimento individual, né, eu penso em fazer uma faculdade, mas eu penso em viver da cultura hip hop, sabe? Então, assim, é basicamente isso, mas a gente discute vários outros temas. Só que a nossa necessidade hoje no grupo é formar essa galera, quem terminar o ensino fundamental, o ensino médio, e ir para um ensino superior, e depois a gente discute sobre esse restante. Bem, Cíntia, muito interessante sua pesquisa e me fez pensar sobre vários fatores. Bem, a segunda onda do feminismo, se a gente pode dizer assim, lá para meados e década de 70 do século passado, começou a pautar uma discussão muito mais no sentido diferencialista, né, de pensar a diferença em relação às mulheres em relação aos homens. No entanto, para você pensar a diferença das mulheres em relação ao homem, você tem que ter, muito claro, uma ideia do que é mulher, né? Então, a discussão assim era muito mais complexa, porque tinha que se criar um conceito de mulher, né, característica do que define o ser mulher, né? E, claro, quando você vai pensar em uma definição desse tipo, há uma homogeneização excessiva, né, a fim de formar o conceito mulher. Então, nesse sentido, eu posso dizer que aconteceu de certas pautas ou de certas mulheres específicas ficarem meio que subsumidas em uma categoria mais abrangente de mulher, dentre essas mulheres lésbicas, as mulheres negras, as mulheres trabalhadoras, né? Porque quem pautava a discussão era, na sua maioria, as mulheres brancas de classe média, né? No entanto, claro que isso não passou despercebido, né? Muitas feministas,
dessas categorias negras, lésbicas, trabalhadoras, começaram a pautar o debate, né, e a criticá-las. Olha, não, as mulheres, elas se diferenciam, elas são múltiplas, assim como os homens também são múltiplos. Né? Só que existem alguns problemas até em se pautar esse debate mais diferencialista dentro da própria categoria mulher. Né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, no debate racial dentro de partidos políticos, né? Dentro de partidos de cunho mais socialista, qual é o debate que se tem? Não, nós vamos rachar o movimento. Se nós começarmos a criar categorias dentro de uma categoria, né, o que pode terminar tendo como consequência o racha do movimento, né, a dispersão daquelas pessoas. Então, assim, é interessante a pauta, mas existem também críticas em relação a você diferenciar tanto. Mas o que foi que aconteceu a nível de Brasil, por exemplo? Né? A gente pode ver hoje em dia que existem movimentos feministas que têm como pauta a mulher, né, o direito da mulher e a violência contra a mulher, a saúde da mulher, pensando a mulher enquanto categoria, né, e dentro desses movimentos existem percepções a respeito das especificidades dessas mulheres. Mas também, principalmente a partir dos anos 80 do século passado, começou a surgir uma gama muito grande de coletivos de mulheres negras, de grupos organizados de mulheres negras, de estudantes negras, né, que pautavam a discussão e a interseccionalidade das categorias de gênero e raça como fundantes, como eu falei agora há pouco, da própria constituição da individualidade de cada um dos seres humanos. Né? E essas mulheres, elas estão colocando em suas pautas algumas especificidades consideradas como as que eu relatei, referente à mulher negra. Né? Se a gente pode pensar a saúde da mulher negra, né? Então a gente vai pautar ideias muito a respeito da contracepção, mas também a respeito da concepção, né? Que desde o período da escravidão, como, por exemplo, durante o governo de Paulo Maluf, em São Paulo, foi feita uma campanha de esterilização em massa das mulheres negras, a fim de acabar, né, com a população afrodescendente. A ideia é que se tinha que, a partir dos anos 2000, né, essa população não fosse maioria. Né, houve uma política de esterilização, e existe hoje em dia políticas, não políticas feitas de forma clara e racionais, mas de esterilização de muitas mulheres, como na comunidade quilombola de Araçá, aqui perto, né? Estão sendo meninas de 15, 18 anos, estão sendo esterilizadas, estão tendo seu útero e seus ovários retirados porque tem mioma. Né? Existe hoje em dia, a medicina já avançou muito nesse sentido, existem técnicas hoje em dia de tratamento de mioma, mas esses médicos dessas comunidades não estão tão interessados assim. Então, existem gerações se acabando. Né? Teve uma fala de uma dessas mulheres dessa comunidade na Câmara de Vereadores de Petrolina, e ela disse, ela tinha 32 anos, salvo engano, que a geração dela tinha acabado nela. Acabado uma geração, porque a irmã dela, mais nova, de 15 anos, inclusive, tinha sido esterilizada por causa de mioma. Mioma, que também é um problema típico de populações afrodescendentes por problemas genéticos, assim como anemia falciforme. Então, esses grupos de mulheres negras estão pautando discussões na área de saúde, especificamente, estão pautando discussões na área de mercado de trabalho com a lei das empregadas domésticas, por exemplo, agora, pautando discussões a respeito da violência contra a mulher, que está atingindo muito a população da mulher negra. Né? Então, existem hoje em dia muitos grupos específicos de mulher negra que estão discutindo gênero, mas sobre enfoque de raça também. Né? Então, eu diria que existe hoje em dia esses dois movimentos. Espero ter contemplado a sua pergunta. E a última pergunta do programa de hoje será feita por Paulo José Pereira, professor da Univasf. Direcionada à professora Paula, eu queria saber, na sua opinião, passado 13 anos do século XXI, é possível afirmar que o Brasil, pensando no contexto governo e sociedade, com suas políticas, legislações, o Brasil deu passos concretos em caminho de uma igualdade racial? Sim. Bem, Paulo, eu acredito que sim. Né? Na verdade, eu sou bastante otimista, né? Porque eu acho que sem otimismo nós não temos como fazer movimento algum. Né? Não temos como estar na militância, não temos como estar com um pensamento positivo na academia. Eu acredito que deu passos significativos. Né? Não é à toa que eu estava falando, existem hoje em dia muitas leis, como a lei do ensino da história afro-brasileira nas escolas, como a lei das empregadas domésticas que eu estava falando agora há pouco, como algumas políticas públicas voltadas para a área de saúde, no que diz respeito à mulher negra também, até o homem negro também. Né? Eu acho que existe um avanço. As cotas raciais,
está sendo um avanço muito grande. Eu acredito que sim, mas eu acredito também que muito há de ser feito. E eu acredito que a educação é o foco a ser olhado, né? Porque o grande problema do racismo no Brasil é um problema que está relacionado a valores, a costumes, a uma cultura enraizada, né, na população, que foi construída durante toda a Constituição do Brasil, né, enquanto país, enquanto nação, né? E você transformar mentalidades, eu particularmente acredito que só por meio da educação. Né? Como eu citei agora há pouco, acho que a educação ela já está sendo feita, mas é preciso a gente saber como é que está sendo feita, como estão sendo formados esses professores, se esses professores estão atingindo a população quilombola, que está tendo sérias dificuldades em promover uma educação autônoma dentro das suas comunidades. Né? Então, dentro da própria universidade, pautarmos esse debate, né? Ter visibilidade. Então, eu acredito ainda que muito há de ser feito, mas que muito, sim, eu acho que já há uma mudança muito grande. Eu sou bastante otimista nesse sentido. Não saberia dizer se o racismo acabaria no mundo, porque o racismo ele constitui as populações do mundo inteiro, né? Mas eu acredito que promover um pouco mais de igualdade de oportunidades, ele está acontecendo, mas assim a passos muito curtos, né? E eu acredito sinceramente que para isso nós precisamos ocupar os espaços de poder, porque política pública, mudança na educação não acontece no nosso país se não for instaurado enquanto lei, enquanto política, enquanto decreto, enquanto medida provisória, seja como for, nós precisamos ocupar esses espaços, né? E para ocuparmos esses espaços, precisamos estar nos espaços de educação. Então, termina virando, às vezes, um ciclo vicioso, que para romper esse ciclo vicioso, se torna um pouco difícil se não for com políticas afirmativas, né? Então, eu acredito que as políticas afirmativas sendo mantidas, acho que isso vai melhorar um pouco, mas a educação básica, o ensino fundamental, ele deve ser atendido, né, urgentemente. Muito obrigada. Gostariam de dar mais alguma palavrinha para encerrar? Enfim, só agradecer o convite, né, em nome da União dos Estudantes de Pernambuco, em nome do Levante Popular da Juventude, e parabenizar o Minoria Quem. Eu acho que, para mim, a melhor forma de problematizar as questões é trazendo os sujeitos sociais, né, que vivenciam essas questões. Então, aqui a gente já vê uma representação, né? Fico feliz de ver 2 mulheres numa mesa. Acho que a gente está começando a se empoderar e ocupar mais esses espaços de público, né? E de espaços de poder, e trazendo um jovem da periferia. Então, acho que a gente dá uma democratizada até na imagem da universidade e da própria disputa dentro da universidade. Enfim, é isso. Agradecer o espaço, né, de poder mostrar o trabalho e mostrar a cara do movimento hip hop aqui de Juazeiro, do Vale do São Francisco. E lembrar que no Parque Lagoa do Calu acontece a Batalha da Norte. A Batalha da Norte é um projeto do grupo Norte Beacrio, Levante Popular da Juventude, que pega essa garotada dos bairros periféricos e junta tudo ali no Parque Lagoa do Calu. A gente faz batalha de rima, de break, exposição de grafite. A gente vai mostrar a cara do movimento hip hop para a sociedade juazeirense do Vale de São Francisco. E agradecendo pelo espaço aí, foi massa. Bem, agradeço também a todas e todos, agradeço ao pessoal do Minoria Quem pelo convite. Acredito que esses espaços eles precisam estar sempre acontecendo na universidade, né? Discutir relações raciais, discutir gênero é importante. Bom, e em nome da equipe do Minoria Quem, eu gostaria de agradecer também a presença de todos os que acompanharam, a presença dos nossos convidados, por aceitar o convite, a Pró-Reitoria de Extensão da Univasf, a Pró-Reitoria de Apoio Estudantil da Univasf, pelo apoio, a destacar nossa parceria com a TV Caatinga, e que, nesta edição, nós também estamos em parceria com o NEAFRAR, que realiza o 4º mês das consciências negras na Univasf. Obrigada a todos pela presença. Até mais.